Beleza? Então, iniciando esse momento importante do PPGEM, e aliado ao PPGEM está o GPMAT, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática. A gente começa a sessão de defesa final da dissertação e do produto do Alexandro Michel de Andrade, né? Eu não errei o nome, não, né? É que é Michael Jackson. É de o Michael, mas ele usa Alexandre de Andrade, né? E vai estar avaliando o trabalho como professor do programa, o professor Eduardo Damasceno, o professor João Coelho Neto, que é da Universidade Norte do Paraná, da UEMP, Cornélio Procópio, que mesmo lá no seu pós-doc tirou um tempinho para contribuir com o trabalho do Alex, a gente já agradece. Alex, então, 15, 20 minutos aí, ninguém vai ficar controlando o teu tempo, apresenta para toda essa comunidade aí que veio prestigiar esse momento ímpar da sua vida, do PPGEM, minha como orientador, né? Então, apresenta para o pessoal o seu trabalho e depois o professor João Coelho Neto e depois o professor Damasceno fará as contribuições, tá bom? Bom trabalho aí, meu filho. Obrigado. Só compartilhar aqui e confirmar se está tudo, se estão enxergando. Tranquilo. Só um minutinho. Não para de chegar gente, meu Deus do céu. Isso é uma sessão. Falaram que era sessão de cinema, no mínimo, olha. Olha, para facilitar aqui, Armando, eu vou fechar a minha câmera, tá? Que aí vai ficar só o áudio e o vídeo de vocês. É melhor. Tranquilo. Eu vou deixar a minha câmera só para você não ficar sozinho, tá feio? Tá. Vamos embora. O Armando, confirma quem está enxergando aí já? Ok, tá aparecendo certinho. Tá. O áudio também tá bom? Tranquilo. Joia. Então tá bom. Opa, deixa eu... Com você, Alexandro, para a sua apresentação de defesa. Então vamos lá. Hoje, então, vou fazer a defesa da minha dissertação com o título de Análise de uma proposta para ensino de contabilidade básica, utilizando o jogo de tabuleiro Contador Júnior. Então, só para deixar registrado, meu nome é Alexandro Michael de Andrade, meu orientador, professor Dr. Armando Paulo Damasceno, e hoje, dia 12 de dezembro, e temos aí presente na banca o professor Dr. Eduardo Figueiras Damasceno e o professor João Coelho Neto. Eu não sou Damasceno, não, eu sou Paulo da Silva, tá, meu? Paulo da Silva. Você tá nervoso. Você já misturou o Damasceno com o Armando. Calma. Vai devagar. Não, eu falei antes. Calma. Falei antes, meu orientador, professor doutor Armando Paulo da Silva. Bom, então vamos lá. Vamos abrir o nosso manual aqui. Primeiramente, vou apresentar o roteiro da apresentação, bem sucinto, né? Que primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre a apresentação do tema geral, né, da dissertação. Depois eu vou partir para a definição da nossa pesquisa, a justificativa, os objetivos, toda a fundamentação teórica utilizada, os caminhos metodológicos que eu utilizei, né, a análise dos dados do resultado e, por fim, as considerações finais. Bom, primeiro tópico, então, falando da apresentação do tema, os cursos de contabilidade, eles precisam cativar, né, os alunos. Para isso, né, nós vamos utilizar com base as metodologias ativas, que essas metodologias ativas, né, ela é uma aprendizagem, né, e é uma aprendizagem diferenciada, é uma metodologia contemporânea, né, e basicamente nós devemos utilizar, né, a aprendizagem baseada em jogos, e especificamente nesse trabalho, né, o uso específico de jogos de tabuleiro. Sabendo que os jogos, né, e especificamente o jogo de tabuleiro, ele exerce um encanto entre as pessoas. E isso ajuda a gente, porque o resultado ele é sempre positivo, e como estamos falando de jogo, né, consequentemente a nossa vitória. Para isso, eu não posso utilizar essa metodologia, né, substituindo as outras. Ela é apenas um apoio, né, um apoio nesse auxílio no processo, mas nunca substituindo. Apesar de toda essa potencialidade, né, que existe, né, tudo isso que é falado de parte positiva sobre os jogos, existe ainda bastante carência
de jogos exclusivamente dentro da contabilidade, que é o foco desse trabalho. Então, o que é a proposta, então? É a gente desenvolver, então, e avaliar um jogo didático no formato de tabuleiro, todos os seus elementos, a mecânica e suas regras. Para isso, né, para quê? Para contribuir, basicamente, com o ensino e, basicamente, de contabilidade básica, só a parte introdutória. Então, o intuito principal, né, é auxiliar o professor nas suas aulas práticas. E aí surgiu o jogo Contador Júnior, que é um jogo para a gente aprender contabilidade brincando. Definindo, então, a pesquisa, o nosso problema, aí tem a pergunta, de que forma que o jogo de tabuleiro ele pode contribuir com o ensino de contabilidade básica? Com isso, eu já começo a responder essa pergunta até na própria justificativa. Bom, a primeira justificativa, né, dela é que os jogos, eles favorecem o processo de ensino. Também também é uma atividade lúdica e também ela prática, justificando, né? Existe uma aproximação do aluno com a teoria e tem uma participação mais prazerosa, a gente percebe isso. Ela é engajadora, ela é instigante e como sujeito ativo dentro do próprio processo. As aulas expositivas e aqueles exercícios previamente elaborados, né, não são mais suficientes. Os alunos precisam, né, hoje, de um pouco mais, de um extra, tá? Algo a mais. E ela é uma ferramenta que facilita, né, é facilitadora para esse público que cada vez é mais inexperiente, principalmente dentro do mercado de trabalho. Aqui eu apresento meus objetivos dessa pesquisa. O meu objetivo geral, então, ele é analisar as contribuições da utilização do jogo de tabuleiro Contador Júnior por meio da metodologia ativa baseada em jogos de tabuleiro para ensino de contabilidade básica. Então, hoje, a gente vai apresentar a análise dessas contribuições do jogo de tabuleiro. Não é o jogo em si, né? Nem jogar, na verdade, mas mostrar e analisar essas contribuições que foram utilizadas. Para isso, eu tenho 4 objetivos específicos, que o primeiro seria selecionar os conteúdos do componente curricular previsto no plano de curso que envolve contabilidade básica. Então, primeiramente, vou selecionar, ou melhor, selecionei, né, os conteúdos que estão presentes dentro dessas bases tecnológicas. Depois, né, disso, vai ser desenvolvido, ou melhor, desenvolver um jogo de tabuleiro que vai possibilitar o ensino de conceitos de contabilidade básica. E depois, aplicar oficinas utilizando esse jogo de tabuleiro, né, e no final, investigar a utilização do jogo de tabuleiro Contador Júnior em uma situação real de ensino. Então, eu tenho o meu objetivo geral, né, e depois eu tenho os específicos aí. Para tudo isso, né, eu utilizei a fundamentação teórica com 5 aspectos abordados. O primeiro eu falei um pouco sobre metodologia ativa, presente dentro da dissertação, e para isso eu usei como referência Moran e Bassi, Matar, Viana e Ministério da Educação. Após, né, eu falei um pouco sobre os jogos para o ensino, e aí eu utilizei Sanches, Camargo Daros, Retondar, Carreta, Gray, Brown e Macanufo, e Dickman. Para falar um pouco sobre o jogo de tabuleiro, aí sim eu utilizei Spirhart e Bernardes, Carreta novamente, Rodrigues e Rocha, Retondar novamente, Piccolo e Carvalho. E depois falando sobre contabilidade, que é o princípio do jogo, né, seria Ribeiro, o Conselho Federal de Contabilidade e o Dícimos, Montoro e Ministério da Fazenda. E para os caminhos metodológicos, eu utilizei MIM e dados do Centro Paula Souza. Dentro dos caminhos metodológicos, então, o primeiro tópico seria a natureza da pesquisa. Eu utilizei, então, a opção metodológica, a pesquisa qualitativa, e o meu objeto de estudo foi a exploratória descritiva por meio de coleta de dados por questionário, utilizando o Google Formulários. A técnica já de análise, né, de pesquisa foi a análise qualitativa analítica de Robert Wynn. Para o levantamento dos dados, né, do conteúdo, a competência, a habilidade previsto para prever, né, dentro do jogo, eu usei todo o campo de observação do cotidiano escolar do Centro Paula Souza, que é uma autarquia do governo do estado, basicamente dentro dos cursos, né, de contabilidade e administração
na unidade técnica da Arcadia Neto aqui de Assis. Desse levantamento, então, foi pego todos os conteúdos que abordam, né, dentro da base tecnológica, o plano de curso de 2 disciplinas, né, estudo de contabilidade, curso, processos e operações contábeis que tem no técnico de contabilidade e no técnico de administração e também, né, custos dentro de ensino médio com obtenção profissional de administração. Pegando todos esses dados, né, todos esses conteúdos que são abordados, né, aí sim, dentro desse levantamento ainda foi dividido em níveis de jogabilidade, né? E esses níveis podem ser aplicados tanto no primeiro, no segundo, né, no terceiro, né, no nível, né? No primeiro nível, que é o foco desta análise, nível 2 e o nível 3 está previsto numa próxima, né, abordagem, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas dentro do nível 1, então, primeiramente a gente fala um pouco sobre abertura de balanço, compra e venda de mercadorias, receitas, né, financeiras, receitas de vendas, que é o ganho que as empresas têm, e também vai falar sobre as despesas. Então, as despesas para poder vender, despesas de administrativa, despesa parte financeira e outras despesas que inclui também. Claro, também o pagamentos, né, também recebimento de contas, e também as provisões de impostos. Então, a gente percebe que esse é a jogabilidade para o nível 1. Já para o nível 2, além de ter tudo isso que eu acabei de dizer, né, vai ter também o registro pelas partidas dobradas. Como o nível 1 ele é básico, é para iniciar, então, conhecer um pouco os computadores, desde quando a gente abre a caixa, a leitura do manual, né, todos os dados que estão ali no tabuleiro, seria para poder aprender o básico de contabilidade. Isso depois vai ser, com o nível, né, depois com o tempo, ele vai sendo introduzido. E aí depois fala realmente de parte técnica, né, registro de partidas dobradas, livro diário, razão, e no nível 3, que aborda basicamente estratégias de compra e venda de mercadorias, tomar decisões, que no nível 1 e no 2 ainda não tem como, né? Vai falar um pouco sobre parte de folha de pagamento e compras e vendas de ações. Então, a ideia é a gente pegar todos os níveis, o que pode ocorrer, né, de fatos dentro da contabilidade, dentro do previsto no plano de curso. Aqui, dentro da implementação e desenvolvimento do produto educacional, primeiramente foi pensado num designer. Então, começou desde lá, fazendo uma cartolina, rascunhar tudo, as cartinhas todas rascunhadas no papel recortado, né, as peças que vão ser utilizadas, um rascunho sobre o manual, pensando tudo isso. Para facilitar por conhecimento, eu utilizei o software do Excel, por ser mais quadriculado, ser mais fácil de fazer, e aí começou com os materiais. Para a aplicação, né, do produto, para a prototipagem, foi feito de uma maneira um pouco diferente, e essa imagem a gente vê o produto final, que aí foi escolhido essas cores para poder simbolizar e representar a universidade, né, o TFPR, e temos aí um tabuleiro que é em PVC, e todas as peças foram feitas na impressora 3D, né, os peões, eles são de cores diferentes, formatos diferentes também, para poder facilitar para quem tem daltonismo. Então, foi feito pensando realmente no nosso público, nos nossos alunos, tá? Tanto no tabuleiro quanto no manual, ao lado eu deixei o QR Code do site, onde vai ter todo esse produto, todo o manual, o tabuleiro, para poder ter a impressão, né, e utilizar também. E aí, depois, para seguir as novidades, né, também tem um QR Code aí também do Instagram do jogo, tá? Porque futuramente, né, nós temos várias outras versões, essa é uma versão completa, mas futuramente temos para março aí, talvez, já o fechamento da versão Pocket, né, mini, né, uma versão para alunos, com menos elementos, com menos custo, para ficar mais fácil para utilizar isso dentro realmente da sala de aula. Dentro da visão geral do nosso público, né, do sujeito de pesquisa, foram feitas oficinas, e dessas oficinas dividiu em 2 partes, uma prototipagem, que foi feita com alunos do curso de licenciatura em matemática, e a aplicação realmente do produto foi com professores especialistas, né, da área de gestão e negócio da ETEC e da Arcadia Neto aqui em Assis. Dentro da aplicação do produto tecnológico, né, e instrumentos de coleta de dados, foi feito primeiramente uma sensibilização, né, online pelo Google Meet, onde foi apresentado de forma expositiva o tema. Todos os exemplos práticos que utilizamos,
e, com certeza, experiência e participação ativa de todos os membros. O que foi dito nessa sensibilização? Primeiramente, nós falamos sobre o conceito realmente de metodologia ativa, porque nós temos 2 tipos de metodologias básicas, né? Que é a tradicional, que é a passiva, e a contemporânea, que é a ativa. Fizemos, então, esses conceitos, a diferença um de outro, e uma coisa que acontecia muito é a dúvida entre gamificação e jogos. Né? Então, para diferenciar, qual que é a diferença de um de outro, dentre todas as metodologias ativas que existem, né? Então, a gamificação, a gente usa os elementos dos jogos para o ensino. Agora, já os jogos é realmente o jogo em si, né? O jogo propriamente dito. Aí, lógico, como a ideia da pesquisa é jogo de tabuleiro, falamos um pouco sobre o que são jogos de tabuleiros, como que funciona, e, claro, não poderia dizer, né, passar sobre os conceitos de contabilidade. Depois, né, alguns instrumentos e as ferramentas para a criação de jogos de tabuleiro e as regras básicas do jogo, todos os seus elementos, objetivos, elementos mecânicos. Aqui, então, nessa apresentação, a gente está fazendo um básico, né, um geral, né, só a análise do jogo em si, então eu convido todos depois que acessem, né, e tenha depois a dissertação na íntegra para ver todos esses termos que foram abordados dentro do trabalho, tá? Dentro da aplicação do produto ainda, coleta de dados, dentro da pesquisa, né, foi feita uma síntese de todo o questionário, e com isso nós tivemos aí essa tabela que ajudou a gente gerar os resultados dentro da pesquisa. A metodologia, então, da análise dos dados, a técnica, então, como já disse, a técnica utilizada foi a qualitativa analítica, de WIN, e essa técnica, ela possibilita estudos sobre qualquer tema, né, inclusive, sim, pessoais e comuns à nossa prática diária. Então, a ideia aqui que é, então, analisar, então, o contador júnior, toda a sua compreensão, a ideia e a possibilidade da utilização dessa metodologia, que daqui para frente eu vou chamar baseada em jogos de tabuleiro, cunhando esse novo termo dentro dessas metodologias ativas, e essa técnica consiste em coletar e vai interpretar os dados, né? O que acontece? A gente converte essas informações de modo que a conclusão ela vai refletir com precisão, né? E vai representar a nossa vida real, ou então o laboratório. E ela divide em 5 fases básicas, né? A primeira é compilar, eu vou organizar, construir a base de dados formal e de uma maneira, né, sistemática e metódica. Após, vem a parte de decomposição, né, o decompor. Eu pego todos esses dados, vou fragmentar em elementos menores, e isso vai dar para a gente um conjunto de padrões significativos. Depois, na parte de recompor, precisamos compreender todos esses dados coletados, né, compilados. E aí, eu vou transformar isso em gráficos, em listas, fluxogramas, organogramas, mapas conceituais e também diagramas. Para depois, né, ver a parte da interpretação, né, o item 4, interpretar aí, que eu vou esclarecer e rever tudo isso, mas pode acontecer de eu ter que decompor e recompor novamente esses dados de maneira diferente, voltando sempre depois no decompor, recompor, e depois na parte de interpretar. E, por fim, né, o desfecho de tudo isso, onde a gente vai ver as lições aprendidas com essa análise e, com isso, né, ter novos conceitos, inclusive outras teorias também. Dentro da análise dos dados e resultados, fazendo um resumo de tudo que aconteceu, nós vimos que os professores, né, que os sujeitos de pesquisa, utilizam mais, dentro da contabilidade, né, os professores de contabilidade, mais aprendizagem baseada em problemas. E, em administração, a maioria é estudo de caso. Mas a gente percebe que dentro da administração existe mais uma utilização de metodologia ativa do que na própria contabilidade. Né? O que vimos o que os professores dizem? Né? Que utilizam mais aprendizado baseado em problemas e estudo de caso por conhecimento, que não depende de nenhuma ferramenta tecnológica, dá para fazer um alinhamento da teoria e da prática, há uma aceitação melhor pelos alunos e a facilidade de transmitir o conteúdo. E, é claro, todo o protagonismo do processo, que é a metodologia ativa, que é isso que a gente está estudando. Né? Mas, dentro da minha pesquisa, na metodologia ativa, de aprendizagem baseada em jogos, apenas 6% utilizam
né, essa metodologia na contabilidade, e apenas 5 dentro da administração. Continuando analisando os dados ainda, como experiência do jogador, a gente percebe que a grande maioria, né, concorda totalmente ou concorda que o jogo ele é viável, ele é envolvente, ele possibilita uma ludicidade, promove uma competição, tem cooperação entre os jogadores, utiliza trabalho em equipe, aprende realmente a possibilidade de aprender contabilidade, as tarefas propostas são instigantes, é desafiador, o manual de regras são claros e são compreensíveis, e o jogo é fácil de aprender. A imagem colabora bastante, o texto e as fontes, e o design é atraente. Apenas temos aqui alguns sujeitos de pesquisa que disseram que o manual e as regras não são muito claras e compreensíveis, e o jogo não está muito fácil de aprender, né? Com base nisso, descobrimos que eram os termos técnicos que tinha no manual, que podia dificultar o entendimento, que foi corrigido na versão final. Dentro da percepção de aprendizagem em relação aos conceitos básicos de contabilidade, a gente percebe que o jogo, né, na grande maioria, todos concordam totalmente, né, ou concordam, que realmente sim, há um processo, né, de aprendizagem com o protagonismo do aluno. Ele proporciona um interesse e curiosidade, tem uma sequência realmente alinhada, ele pode substituir atividades complementares, é considerado um material didático, faz realmente um complemento nas aulas teóricas, utilizando na prática, né? E ele é eficiente para o ensino. 18% não concordam, discordam um pouco disso, mas são pessoas, são sujeitos que não utilizam a metodologia ativa de aprendizagem baseada em jogos, talvez por isso dessa porcentagem. Os pontos fracos e as sugestões de melhorias encontradas e as observações, algumas aqui apontadas. Tinha que ter uma influência, né? Os professores pediram que houvesse influência do adversário sobre o oponente. Que houvesse também lançamentos contábeis de débito e crédito e houvesse também ficha de controle de estoque. Mas, como aplicando somente o nível básico, esses tópicos só são abordados no segundo e no terceiro nível, por isso que não foi acrescentado nesse jogo agora, o básico. Também pediram melhorias ou sugestão, criação de um aplicativo e moeda em espécie. Esses dois tópicos, ele não é proposto nesse jogo, porque nós sabemos que quem trabalha com contabilidade, nós não trabalhamos com dinheiro, mas em si, né, tabelas, valores, dados, planilhas, demonstrações, não mexendo com dinheiro propriamente dito. Por isso que foi a ideia de colocar, não ter esse ponto, tá? E a criação de aplicativo não é proposto esse jogo, porque a ideia é que esse jogo pudesse ser jogado em qualquer lugar, não dependendo de energia, não dependendo de nada tecnológico, porque a nossa realidade, muitas vezes, é de poder jogar esse jogo no pátio, na quadra, né, qualquer lugar a gente poderia jogar esse jogo, independente de ter a criação de aplicativo ou não. Mas isso seria, futuramente, a gente faz, né? Apesar que, né, para auxiliar, dentro lá daquele do site, tem um arquivo, né, em Excel, uma planilha que facilita na hora de preencher os dados. Ao invés de fazer a planilha manual, você pode baixar o Excel, né, esse arquivo, e colocar os dados e ele automaticamente vai. Mas tudo depende de como o professor quer utilizar essa ferramenta, né? Então, tudo vai depender da proposta do professor. Bom, outras sugestões. Muitas expressões e termos técnicos que foi corrigido na versão final. Tem bastante limitação de opção de compra de mercadorias, que também tinha perdas de estoque dentro das cartinhas que foram corrigidas, e muitos pontos de alertas que foram também melhoradas essas sugestões. O tamanho das letras e as imagens também houve como sugestão para aumentar, mas lembrando que na prototipagem foi feito um tabuleiro no formato A4, mas no produto final já é no A3, então é o dobro do tamanho do original, por isso que já foi corrigido também, tá? E por fim, né, falta de alguns conceitos básicos sobre a contabilidade no início do jogo e a necessidade de constante consultas ao manual, que essa é a proposta realmente do jogo, tá? Tem que ter falta de conceitos básicos, porque desde ao abrir o jogo, o aluno começa já a aprender um pouco sobre contabilidade. Não é para a gente ensinar antes, é com o jogo ele já auxiliar a metodologia ativa.
E a necessidade constante de consulta faz parte do jogo, porque o manual vai auxiliar e ensinar o processo de conceitos de contabilidade. Então, aos poucos, ele vai entendendo conforme ele vai jogando. Por isso que tem um nível básico, né? O nível 1, 2 e o 3 também, para ir melhorando conforme for jogando. Chegando, então, nas minhas considerações finais, retomando o nosso problema de pesquisa, de que forma o jogo de tabuleiro pode contribuir com o ensino de contabilidade básica, respondendo com objetivos específicos, né, também, nós temos aí que, dentro de selecionar os conteúdos, foi feita realmente a identificação dos conteúdos, foi feita toda a divisão em níveis, né, e permite a sua aplicação em outros módulos do curso também, tá? Dentro de desenvolver o jogo tabuleiro, então, criou-se um jogo, então, dinâmico, ele é prático, e com o objetivo de simular todas as situações reais que podem acontecer dentro do meio contábil e empresarial. Por meio do quê? De um jogo tabuleiro, toda a carta, o manual e todos os elementos que compreendem este jogo. De aplicar as oficinas, então, descobrimos que a maior parte das dificuldades encontradas foi falta de recurso material, criação e desenvolvimento, né, tem algumas limitações e ausência de tempo para poder criar, né, tem um excesso de conteúdo para cumprir uma carga horária e muitas dúvidas sobre os conceitos e como usar os jogos na educação, principalmente os jogos de tabuleiro. E, por fim, na parte de investigação do jogo, então esse jogo ele é realmente desafiador, as tarefas propostas, eles são instigantes, possibilita a ludicidade, possui envolvimento e, principalmente, que é um produto educacional viável e ele está pronto para a sua aplicação. Concluindo, então, a gente tem o nosso objetivo geral, pode-se afirmar que o jogo, Contador Júnior, ele é, sim, uma possibilidade para o ensino de conceitos básicos de contabilidade. Finalizando, então, as metodologias ativas, eles são determinantes para o engajamento, ampliando o desenvolvimento e o protagonismo do aluno. Tem perspectiva de continuidade através dos seus níveis, ele é replicável e pode gerar novos dados, inclusive novas pesquisas. Tem uma contribuição para a construção de uma educação mais atraente, fácil, divertida, prática, significativa e interativa. A aprendizagem baseada em jogos de tabuleiro mostra-se uma área promissora. É uma alternativa para melhorar a forma de ensinar e de aprender. Esse trabalho está estruturado, ele está orientado para adaptação e para que cada professor possa criar os seus próprios jogos de tabuleiro utilizando todos os dados e as referências que estão contidas dentro desse trabalho, tanto da dissertação quanto do caderno do produto. E, por fim, é uma contribuição para que a metodologia ativa baseada em jogos de tabuleiro se torne uma realidade. Aqui eu tenho as referências bibliográficas que eu utilizei, vou passar rapidamente, porque está tudo dentro da dissertação, todas as que eu utilizei. E desde já agradeço a presença de todos, principalmente ao meu orientador, que me acolheu e conseguiu auxiliar e ajudar a terminar esse trabalho. Muito obrigado por tudo, agradeço de coração. Isso aí. Então, seguindo, né, todo o performance do momento, convido agora, então, o professor doutor João Coelho Neto, da Universidade Norte do Paraná, nossa querida UEMP, Cornélio Procópio, que não dá para dizer, né, João? Começamos lá atrás, o João, meu aluno, rapidinho passou o mestre, fez mestrado, doutorado, e foi banca do meu doutorado, né? Então tem que contar para o povo sempre, porque é um orgulho saber que a gente foi parte da história e depois essas pessoas que fizeram parte da nossa história continuaram construindo história com a gente. E o João é uma das pessoas, né, que faz parte da minha história de pesquisador. Então, muito grato, João, muito orgulho de tudo que você já construiu na sua história,
de tudo que você contribuiu na minha história, tá? E por você estar contribuindo nesse momento para o meu segundo orientando, defendendo, né? Que primeiro foi a Rosana e agora o Alex, meu segundo orientando aí, finalizando o seu trabalho. Com a palavra, João. Eu que agradeço, irmão. Além de tudo isso, é um amigo, né? Então, de longa data. Então, é sempre um prazer aí poder estar participando. Hoje eu já tive banca de manhã, né? Eu até estava falando com a Armando, eu estou no 4G, então se cair, vocês me avisam. Quando não é o computador, é a internet, né, Armando? Aí, tá feio. Tanto que eu vim para Cornélio, que em Maringá tá impossível. Fui fazer uma banca sexta-feira. Mais do que, eu acho que umas 5 vezes eu caí a internet não está rodando legal, então é complicado. Mas no fique 4G tranquilo. Daqui. Então tá, vai dar tudo certo. Vai sim. Agradeço aí a participação, eu sempre falo que é sempre um aprendizado, né, as bancas, porque a gente sempre vê visões e ações diferentes aí, então a gente sempre está aprendendo. O Damasceno aí também tem uma visão, então, tanto na codificação, o Armando tem outro, então a gente tem aí, faz algumas contribuições a fim de tentar auxiliar aí no trabalho final. Mas fui fazer a leitura agora final, o teu trabalho já foi para a qualificação muito bem estruturado, né, Armando? Então, não tinha muita coisa aqui para a gente ir discutindo, mas o Damasceno fica à vontade aí falando junto comigo, caso haja necessidade. O Armando, e vou te defender, viu? O Alexandre falou Armando Paulo Damasceno, sim, lá no início, tá? O Damasceno ouviu que eu me tornei irmão do Damasceno, apesar de que parceria, né? Mas adotou um ao outro. É que o Alexandre estava nervoso e nem percebeu. Ó, Armando, eu fui fazendo algumas anotações aqui, Alexandre, Damasceno, depois vocês fiquem à vontade, são tudo como sugestões, tá? Vou fazer invertido aqui. O produto, ele já foi para qualificação pronto, né? Então, a gente já tinha feito todos os comentários possíveis lá no produto. Não vou ficar me atentando ao produto, não. Mas eu não sei se é costume de vocês, acho que lá no final do produto, Alexandre, seria interessante você colocar aí considerações finais ou visões finais do processo, para você fazer uma visão geral do que foi o seu produto, qual que é a aplicabilidade dele, as possibilidades dentro do ensino, fazer um resuminho, 2, 3 parágrafos já dá conta. Tá. Porque quando o professor da sala de aula pega o seu trabalho, ele vai ver todas as atividades, mas ele vê também essa contribuição, visão, Alexandro, ali no final, tá? É uma sugestão aí para você colocar aí no seu trabalho, que eu acho que vai enriquecer um pouco mais. Armando, eu acho que eu vou perguntar todas as vezes para você ou para todos que eu for banca, porque eu já não sei mais o que é. Porque vocês colocam seção e capítulo. Eu não sei, eu coloco tudo como capítulo. Seção é 1.1, 1.2. Mas há programas que estão utilizando tudo como seção já. O de vocês eu não sei como que tá, mas o Alexandre faz uma confusão ali. Às vezes aparece capítulo, às vezes aparece seção nos principais, mas você vê aí, depois tem que padronizar, tá? Isso chama, na verdade, seção, tá? Eu acho que capitular mesmo é quando você, no caso, vai escrever um livro sobre uma temática e você aborda, né? Eu gosto mais, pela compreensão metodológica, de seção, tá? Não tem pecados em fazer isso. A única coisa é que tem que escolher um, isso você está certo. Você tem que padronizar. Eu uso capítulo ainda, mas não tem problema. É por isso que eu até sempre pergunto, porque tem programas que já deixa como seção, sempre sem ter o capítulo. Mas você acha que tem momentos que você coloca capítulo aqui, tá? Então, o que eu coloquei capítulo, Alexandre, você pode tirar. Você sabe que tem uma parte aqui no seu introdutório, que é público-alvo do jogo, eu não me lembro se estava na qualificação, tá? Eu acho que isso aqui seria interessante retirar daqui lá para o aporte metodológico, tá? Até porque ele é uma caracterização da pesquisa. Não sei se precisa deixar esse todo o detalhamento aqui na introdução, não. Você pode fazer um resumo só e deixar essa parte mais grossa que você fez lá na metodologia. Tá. Mas é contigo, não é comigo. Vocês vejam aí o que fique melhor, tá? Ó, seu objetivo geral tá tranquilo. Objetivos específicos também. Eu tiraria desenvolver um jogo para propor um jogo que eu acho que fica mais caracterizado na sua ação.
É que, na verdade, João, a gente usou desenvolver porque ele desenvolveu mesmo. Né? Mas é que o propõe é antes, né, do desenvolver, né? Você põe sim. É que enquanto dissertação, né? Na dissertação, propor. Não sei. Enquanto dissertação, ele propõe o jogo, mas o trabalho dele, ele desenvolveu todo o jogo mesmo. Também não vai alterar se deixar desenvolver, tá? Não tem problema. É que eu gosto mais da palavra propor, mas não dá nada, não. Ó, sua fundamentação teórica está bem robusta, tá? Essa pirâmide, eu fazia uma referência do livro direto, se você achar, em vez de colocar o disponível. E, Armando, eu acho que teve uma coisa da BNCC, eu que falei que era 2018, não foi? Sim. Depois eu acho que é 2017, que estava certo de vocês, mas depois vocês confirmam, tá? Eu acho que foi erro meu ali do negócio. Porque ele tem uma versão 2017 e 2018, mas eu acho que o que está sendo utilizado mesmo para citação é o 2017. Se eu não me engano, é. É só alterar aqui. Eu fiz algumas sugestões aqui de escrita, mas aí depois fica com vocês, tá? Gosto bastante do trabalho dele, porque ele faz um monte de esquema, e eu gosto de trabalho com esquema, porque você tem uma visão e leitura junto, então é bem bom. Tá de parabéns. Faz processo histórico, faz toda uma articulação aí, fazendo esse arcabouço aí de informação. Então, é muito bom. Isso é até muito bom para você fazer artigo depois, que daí você já vai estruturando. Tem uma parte aqui na metodologia que está bem descrita, então nem vou ficar me atentando. Eu não sei se eu falei isso para você, Alexandre, porque foi tantas bancas, que às vezes eu posso estar confundindo as bancas. Mas aqui, antes do 3.3.1, que é os materiais, eu penso que você deveria fazer um esquema, fazendo aí um panorama entre as etapas da metodologia de jogos que você utilizou e as etapas da sua proposição do jogo. Porque daí você faz você casa aí todas as etapas das informações. Como você mexe muito com esquema ou ilustração, você veja aí o que dá para ir articulando a etapa 1 da metodologia. Foi feito isso na etapa da proposição do jogo. Até porque, para você fazer um artigo depois para mostrar a proposição do seu jogo, você mostrando essa figura, você economiza texto e deixa ele mais robusto. Tá. Acho que fica legal. Não lembro se eu tinha falado isso também na codificação. Aqui na página 60, antes da metodologia de análise de dados, toda aquela parte do seu público-alvo que você descreveu lá, você é só trazer para cá, tá? Que eu acho que ele já dá conta, fica melhor para a ação. Antes da análise ali, né? Ou algum outro momento ali que você já comenta sobre o público-alvo. Tá. Aí outra coisa também que eu gosto do que você faz, na parte de análise qualitativa aqui, que você faz a adaptação do WIN, faz uma adaptação também dessas etapas com a sua etapa de pesquisa, o que foi feito. Não sei como. Dentro de cada fase, né? Eu não sei como você vai fazer isso, mas se você conseguir, vai ficar legal também. Ele consegue. Ele consegue. Alex tem depois aquele monte de articulações lá, apresentação, ele vai conseguir. Mas vai ficar legal. Fica... O dia que você precisar assim, de análise qualitativa analítica, que ele cria, você passa para ele que ele está especialista nisso. Olha, Armando, precisa depois dar uma olhada lá na BNT, que eu também não lembro e não consegui olhar, tá? Pode falar. A questão dos excertos, eu não sei se fica aqui, se ele é reculpa 4 e com itálico. Eu não sei como que está sendo utilizado agora, que houve uma mudança, eu acho.
Na Então, verdade, o que eu tenho feito com eles é o seguinte, João, eu estou usando os 4 centímetros, reduzindo de 12 para 10, né? Nós usamos, né, Alex? Sim. E mantém-se o padrão, porque no caso quando mais 3 linhas, né? É isso que você está falando? eu acho que desconfigurou todo o meu trabalho aqui. Porque Tá. É por isso que eu não sei, é por isso que eu até informei Não, aqui. porque está tudo configuradinho certinho. Então descarta, o Alexandre. Tá. Porque Não, todos tá os tudo seus certinho. excertos e todas essas citações menos de 3 linhas, ela está com um número, ou a fonte menor, mas ela está tudo com recuo 1,25. Então, eu acho que o meu, na hora que eu abri aqui, deve ter dado algum conflito no editor e ele Viu, João? A gente usou tanto para as falas caso como para as citações diretas com mais de 3 linhas, tá? Então, isso aí eu sei porque é uma parte do template que eu organizei. Então tá bom. Eles trabalharam em cima desse template. Fica tranquilo. Ó, na verdade, a sua análise, ela não lembro se na qualificação foi análise, veio análise também? Não, né? Estava completo o trabalho. Olha, porque daí eu fui fazendo a leitura, ela está bem tranquila, ela está articulada com todos os objetivos gerais, os objetivos geral e os objetivos específicos, tá? De parabéns aí, parabéns ao orientador também que analisou. Penso que lá no finalzinho falta ainda uma posição mais crítica do eu, Alexandro, mas eu não sei, Alexandre, sinceramente, se compensa você gastar um tempo mais agora, porque ela já está completa, ou na hora que você subdividir essas categorias aí para fazer artigo. Então, depois você pensa aí com o seu orientador o que vai compensar mais. Nas considerações finais, professor? Não, lá na análise mesmo. Na análise mesmo, você pode fazer como se fosse um metatexto aqui no final, fazendo eu, Alexandro, como pesquisador, trazendo uma reflexão mais crítica aí das suas análises, talvez articulando aí um pouco com a fundamentação teórica, que está bem robusta lá na frente. Mas assim, Armando, eu não sei se compensa agora ele gastar esse tempo, ou ele compensa na hora que ele desmembrar para fazer os artigos, ele fazer uma análise mais crítica. Mas vale a pena você deixar uma posição mais crítica aí, tá? Eu acredito que a gente, na verdade, a hora que fragmentar, conforme a gente já conversou com o Damasceno, né, as ideias que a gente tem para o trabalho, daí a gente traz essa posição, porque a ideia inicial nossa é não confundir com a análise textual discursiva e criar... Não uma análise textual discursiva, mas deixar um pouco mais a visão dele, né? E que eu sempre peço para caprichar nisso nas considerações finais, né? É que, falando nas suas considerações finais, estou aqui, e eu acho que além dos parágrafos, tem uns parágrafos aí que cansa o leitor, viu? Tem que dar umas quebradas aí nesses parágrafos seu aí. Pensa aí, no máximo 4, 5 linhas, dá uma respirada e manda para o outro. Mas ainda, aqui na sua página 79, na hora que você aponta aqui que este produto educacional é flexível, adaptado, ainda eu acho que aqui você precisa ter um fôlego maior e deixar mais claro que ele é adaptável em todos os níveis de ensino, que pode ser adaptado em qualquer, porque você é um conteúdo X. Aí você foi para a escola sua você fez as aplicações na graduação. Mas deixar claro que isso pode ser em qualquer nível de ensino que trabalhe com este conteúdo. Eu acho que vale a pena aí você articular um pouco mais, tá? Até porque o seu trabalho ele vai ser utilizado por qualquer pessoa que queira trabalhar este conteúdo, pode ser visitado e reorganizado. Armando, eu acho que é só isso. Eu nunca vi uma defesa assim que nem tem muito. É que eu gosto de fazer. Para. A defesa do seu... Tentar achar coisa. Alexandre, mas te parabéns pelo trabalho. Obrigado. Filho, tá o pai, tá o filho. Você não sofreu na minha defesa, não vai sofrer na defesa do meu filho, né? Que é isso. Mas é assim, o Alexandre já veio com um trabalho muito bem robusto, né, para qualificação. Então a gente só fez arestas aí, não que fez alteração, porque o trabalho já estava bom.
mas é que você articulou, né? Então veio aí as ações. E daí, como veio depois tantas outras bancas, eu não sabia se já tinha feito análise, se não tinha, daí eu não abri também a qualificação. Eu lembro do seu produto, que daí eu abri agora, que não tinha ações para ser alterado. Mas se você puder ir depois com o Armando, eu acho que essa questão de considerações finais, nem sei se põe em considerações finais ou apontamentos do produto, porque não é uma consideração que você vai fazer, né? Uhum. Acho que é uma informação para o leitor sobre o que ele está vendo. Eu acho que isso vale a pena. Tá. Mas é isso, Armando, da minha parte. Obrigado, João. O que é isso? Vamos lá, professor, doutor Eduardo Filgueiras Damasceno. Agora nós vamos saber quantos artigos nós vamos publicar, professor Eduardo. Então, vamos lá. Muito obrigado, boa tarde. Olha, Alexandro, muita satisfação, eu li o seu trabalho. E, assim, como você fez uma boa qualificação, né? Como o professor João também acabou de falar, ó, são pouquíssimas arestas. Eu vou agora te perguntar alguns itens que ainda estão em aberto, tá? Note o seguinte, você fez uma abordagem baseada em jogos de tabuleiro, beleza, ok. O que é que você trouxe de novidade para a área de ensino com jogos de tabuleiro? Novidades? Isso. As novidades seria a criação do jogo para ensino de contabilidade, mas seria introdutórias, conceitos iniciais. Tudo bem, não. Isso aí você aplicou para contabilidade, trouxe para contabilidade. Para ensino de jogos, para a área de ensino com jogos de tabuleiro. Sim. Por que essa pergunta é importante? Uhum. Olha só. Todo ano a gente acaba vendo lá no SB Games, tem diversos jogos de tabuleiro. Diversos. E eu vou te convidar para esse ano de novo e apresentar, né, mandar o seu trabalho para o concurso de tese e dissertações do SB Games, porque é válido, é válido. E todos eles apresentam o mesmo caso. Usamos os jogos, são jogos ditos analógicos, e eles melhoram tanto a motivação, quanto a utilização, a melhoria do ensino, né? Mas, né, o que você está trazendo de novidade? O que você está trazendo para dizer assim, ó, minha contribuição está em que nível? Essa é uma pergunta fundamental. Por quê? Você não está só fazendo o avanço para o ensino de contabilidade. Você tem que fazer o avanço dentro da área de ensino. Ó, eu posso pegar o mesmo arcabouço, né, de montar um jogo de tabuleiro, vou fazer agora um jogo de tabuleiro de ensino de fisioterapia. Legal. Pegar ali e já vou ver o que é que você fez de interessante e que dado você trouxe que os outros não trouxeram. Certo. Então, essa é uma reflexão que você tem que ter. Né? E outra coisa, professor, eu queria também cunhar esse termo a gente fala dos jogos, né? Baseado em jogos, mas eu queria trazer os jogos de tabuleiro. Trazer isso para dentro de uma metodologia ativa agora, né? Desmembrar ela. Não ficar só no geral. Tem, por exemplo, o LUDES, né, que é o laboratório de ludificado de aplicações, laboratório de experimentos ludificados para o ensino, né, que da UFRJ, ele é muito forte nisso, tá? E eles utilizam basicamente jogos de tabuleiro. E a grande estratégia é tentar descobrir qual é as contribuições que os jogos de tabuleiro fazem por grandes áreas. Então, tem contribuições na área da computação, tem contribuições para a área da fisioterapia, da mecânica, da contabilidade. Porque o teu não é o primeiro. Tem outros da contabilidade, tem outros da área da gestão. Mas o que o teu traz de diferente? Olha só, de cara você tem ali a combinação do raciocínio lógico e matemático. Você tem que explorar mais isso.
Você tem o raciocínio das partidas dobradas, que não é fácil. Onde é que é crédito, onde é que é débito. Tá? Você tem um jogo de cartas ali que faz ele vivenciar experimentos relacionados ao dia a dia. Então, isso aí, você não precisa ter muitas, tá? Estou te falando algumas, tá? São contribuições para a área de contabilidade. Perfeito. Para a área de ensino, qual que é a principal contribuição? É a prática de ensino? Não, você já matou isso lá na contabilidade. Você tem que pegar e falar, puxa vida, eu vou contribuir em quê? Eu vou contribuir num arcabouço para os próximos jogos da área de contabilidade? Então, todos os jogos de contabilidade vão seguir nessa linha. Eu vou fazer um arcabouço de medições para saber o quanto realmente eu aprendi. Aí você tem vários quesitos. Porque eu estava lendo aqui na sua dissertação, deixa eu pegar que página que está. Está lá nas considerações finais. Aqui, ó, olha só. Nas considerações finais, entre 75 e 76, você coloca assim. A intenção principal deste jogo de tabuleiro foi contribuir para o ensino da contabilidade básica como ferramenta educacional que facilite a forma como o professor irá abordar de forma prática e dinâmica esta área de ensino com seus componentes curriculares dentro da sala de aula. Primeiro, né, a redação ficou meio truncada, repetiu forma, se a forma é prática e tal. Mas a grande estratégia aqui é você fazer o seguinte, olha, eu estou contribuindo com um jogo de tabuleiro, dentre todos, tem um específico para contabilidade básica. E essa ferramenta educacional, né, possibilitou o quê? Possibilitou eu aumentar o envolvimento dos alunos, eu melhorar a motivação desses alunos, ou porque eu não sei como é que você vai conseguir apresentar que houve uma construção de conceitos. Como é que você vai mensurar essa construção de conceitos? Então, são 3 coisas que você coloca que fica no ar, certo? Ficou no ar. Se ficou no ar, são pelo menos, ó, você vai descrever futuramente um trabalho, como é que você fez para fechar os conceitos. Você utilizou ontologia, utilizou análise de discurso, utilizou fragmentos, não sei, mas está ali, a tua contribuição tem uma ali, para a área de ensino de contabilidade. Se a tua contribuição for, como eu falei, e eu defendo isso, no arcabouço de construção de jogos, de tabuleiro, cara, aí tu tem um negócio, você tem um doutorado tranquilo, pronto. Porque essa é uma contribuição difícil. Um arcabouço para construção de jogos, você não pode simplesmente copiar lá o jogo da vida. Né? Banco imobiliário, jogo da vida. E um arcabouço que eu tenho que ter ali. O que é? Como é que o conjunto, como é que eu formo as casas, os desafios, as equidades, as injustiças no jogo? Então, todos esses termos são importantes para você definir, né? E cunhar até mesmo. Ó. Fizemos um arcabouço para a área de contabilidade. Não importa qual seja a sua aplicação, seja na finança, seja na contabilidade jurídica, de pessoa jurídica, né? Seria, por exemplo, fazer análise de real valor, né? Valor presumível de vendas, de compra, você tem um arcabouço. Né? Às vezes eu falo meio besteira da contabilidade, porque eu não sou da contabilidade. Você entendeu aí Entendi. A ideia. Então, isso aí eu acho que será o diferencial até mesmo para o seu doutorado. Se for de sua vontade, né, fazer doutorado, e com certeza, né, vai ser muito bem-vindo aqui na UTF, em qualquer um outro programa. Uma outra coisa que eu achei legal, né, é você se aproximar dos jogos com metodologias ativas. E nesse caso é considerado um jogo analógico.
Tá? Existe nas metodologias ativas uma abordagem baseada em jogos. E aí tem jogos físicos, jogos digitais, jogos analógicos, aí jogos de RPG, né? Mas nunca se enquadra em jogos de RPG, nem jogos de desafios, ou jogos digitais, ou jogos analógicos, né? Nem jogos físicos. Ele é um específico, num modelo circular, né? Que você vai circulando as casas até chegar no final. Perfeito. Se é desafio, ele joga com um oponente. E se ele quiser jogar sozinho? Tá? Porque se ele quiser jogar sozinho, ele vai demorar mais, porque ele vai passar de ser um jogo, porque não tem a competição, e vai se tornar um passatempo. Ele é possível fazer isso? Sim, é possível. Ele consegue. Olha só como o negócio é complicado. Ele é um passatempo didático. Ou ele é um passatempo para ele se divertir? Didático. Você está entendendo? Então é uma outra. É o esquema da brinquedoteca. É o mesmo raciocínio que a gente tem da brinquedoteca. Porque ao mesmo tempo que na brinquedoteca a criança está lá brincando, o pesquisador está vendo como que ele lida com o objeto de ensino e como que ele faz as intervenções, tá? No mais, meu querido, olha, eu tô amando o seu trabalho, tem esses detalhezinhos, como eu te falei, né? Mas no resto tá 10. Entendeu? Você cumpriu todas as atividades aqui. Parabéns. Eu, Damasceno, uma das coisas da sua fala assim que eu vejo, ó, primeiro, a gente não trabalhou motivação, mas trabalhou mobilização. Mobilização. O princípio do Charlot, né? O trabalho de interação, né? A interatividade é muito forte no trabalho que o Alex propõe. Outra coisa, que é uma linha de trabalho que eu desenvolvo, formar professores para que possa ver dentro de uma perspectiva proposta novas perspectivas. Sim. Podendo usar a mesma proposta e podendo construir novas. Né? Sim. Tá? E quando o Alex propõe esse jogo de tabuleiro, a gente fala assim, o que nós estamos fazendo realmente? Nós temos o trabalho do Nazor, né? Sim. Nazor foi com jogos, né? Mas nós... trabalhando com as metodologias... Não foi, Nazor? Foi quem trabalhou jogo de tabuleiro? Foi... Na verdade, o Armando, o Graciliano trabalhou... Simulador. Um simulador. É um jogo... Graciliano. Então eu confundi, Nazor. Mas a ideia foi assim, nós queremos fazer uma proposta de formar professores pensando em construir um conhecimento centrado no aluno. Então aí que a metodologia ativa, ela abraça. Não é mais uma abordagem. É a metodologia ativa que nós estamos trabalhando isso, né, Damasceno? Para que as metodologias ativas elas recebam vamos dizer, um nome específico. É a metodologia ativa de aprendizagem baseada em jogos de tabuleiro, em aprendizagem baseada em RPG. Nós queremos deixar cunhado que essa proposta é centrada no aluno e formando professores para que multiplique isso. Então, o grande ganho, né, do trabalho, que inicialmente, né, Alex, era para a gente trabalhar com os alunos. E eu falei assim, não, a hora que a gente trabalha com o aluno, a gente pode morrer naquela turma ali. O trabalho foi-se embora. A hora que nós despertamos o professor, e aí está uma galera da ETEC que sentaram, né, Nazor, Gisele, Rogério, tem uma galera aí, o Ricardo, que sentaram e realmente, sem o Alex falar nada. Eles tinham o manual, tinham o jogo, todas as peças, eles sentaram, foram olhar o manual e trabalhar o jogo. Não foi o Alex que ensinou a jogar, né, Nazor, quando vocês fizeram. Vocês sentaram e aí foi importante, porque precisava, né, a Jussiane está aí, tem uma turmona que precisava compreender o que ele tinha orientado no manual para aplicar.
Sim. E que a coisa não fica restrita ao jogo. Tem outros materiais que trabalham em paralelo que fazem com que o aluno realmente que vá utilizar isso com o professor, que tomar como referência o jogo proposto pelo Alex, ele esteja aprendendo mesmo o como trabalhar a contabilidade básica. Então, tem muita coisa assim que o jogo, tanto que eu tive que parar, né? Porque era muito monstruosa a ideia. Era muito grande. Eu falei assim, calma, senão a gente não vai conseguir ter. Então, vamos fazer essa etapa, né? Você dividiu em nível, né? Que daí foi o nível básico, intermediate e advanced, que a gente pensou, né? Porque não dava, era muito grandioso, e pelo tempo, né? Sim. A gente poder testar quantas vezes que nós íamos ter que reunir. A gente sabe que trabalhar com o professor já tem a correria dele, ele se dispor, estar ali com a gente, sentar com o carinho que eles sentaram, olhando, né, o trabalho que tinha sido proposto, contribuir, né, Alex? O quanto que eles contribuíram. Tanto que a prototipagem, que aí tem uma pessoa que está no nosso meio aí, que é a Rosana, com o Design Think, traz para a gente essa ideia do quanto que a prototipagem é importante. Então, nós começamos a aplicar o Design Think para realmente ver o que nós podíamos melhorar os produtos, e isso se estendeu para todos os outros colegas, né? Maiara, que prototipou, Lígia prototipou, Mariana prototipou, Selma prototipou, né? O Alex prototipou, então todos os meus orientantes. Então a gente passou vamos sentar primeiro, vamos ver se a gente está cometendo alguma falha muito grosseira para a gente corrigir, e daí nós vamos lá aplicando nos professores, né? Então, mas é fantástico a sua fala. Eu acho que a gente tem que pensar numa coisa muito maior. Até a gente fala desse jogo ser um jogo comercial. Eu concordo com você, Damasceno, que a gente tem que usar ele um pouco para a gente ver o quanto que a versatilidade dele, e depois, quando ele chegar no top, que é ter o nível advanced, então, agora chegou o comercial, né? Então, mas a gente precisa, na verdade, trabalhar um pouco mais. De repente, esse momento, né, Alex, a gente não vai amarrar ele com essa proteção para poder comercializar, mas pensando lá na frente de que está protegido, é um trabalho dele, está registrado, né? Um trabalho que só tem que ter orgulho. Professor Armando, você me permite mostrar para o professor Eduardo os primeiros frutos dessa pesquisa aí, mas não em jogos, mas utilizando a metodologia ativa baseada em jogos de tabuleiro? Olha, por favor, agora estou curioso. Agora pode. O trabalho já cresceu. Isso que eu gosto. Os meus, eles não estão parados, né? A Rosana já aplicou o trabalho dela já está trabalhando. Ele já aplicou na turma. Então, o fato de ter fechado a dissertação não fez eles pararem, eles continuam. Isso é legal. E vai continuar trabalhando com a gente, com certeza. Aí, quando você vê o trabalho deles, daí você fica orgulhoso. Dá para enxergar aí? Olha que legal, cara. Olha os alunos já aplicando a técnica, professor. Então, aí é que tá. Olha aí que legal. Você tem ali arcabouços prontos. Sim. Né? Então, quando você coloca e começa a trabalhar com arcabouço, não importa qual seja a aplicação, se seja na finanças, se seja na produção, se seja na contabilidade final, você vai ter sempre o método de como desenhar, como fazer, como são as regras, as mecânicas. Esse aí que seria o grande legal. Eu vou colocar aqui, ó, no linkzinho também, tem uma revista especializada da área de ensino com jogos de tabuleiro, que é a Ludociente. Tá? Ludociente, acho que é que chama, né? Ludociente. Ciente. Por quê? Porque, cara, tem espaço. Tem espaço. É da Unila essa revista. Ela não é bem qualificada no Qualis brasileiro, mas ela reúne... Porque eu quero que você publique nela. Porque ela reúne vários pesquisadores que lidam com isso. Eles só fazem isso. Tem o Edu lá da
O Edu é da UNB, o Edu Cavalcante. É o Marlon, que é da UFG, né? O Marlon é gente boníssima, boníssima. Olha, pensa num cara que constrói um negócio, constrói parceria, sabe? Né? E eles aplicam em diversas áreas. O Marlon é da física, pra você ter ideia. E o Edu é da contabilidade, da sociologia. E usam, né, são editores da revista, né, são pessoas que enxergam o que a gente está vendo aqui, né, então dá para a gente, né, avançar no debate. Com certeza vai ter lá, né, revisores que vão falar assim, olha, essa contribuição é isso, tem não sei o que, muda isso, muda aquilo, que a gente tem uma visão bem legal. Porque eu acho que a primeira etapa que você tem que fazer agora, depois da defesa, é você mandar para uma revista qualificada, ou que seja bem específica da área, como essa da Lu Docente, né? E depois, opa, eu acho que eu consigo pegar uma Ensalanzas, uma Ried, né? Que dá para você trabalhar num contexto de ensino, num ambiente maior. Né? Ou mesmo, eu não lembro se era. Eu acho que não sei se eu te mandei uma que era de revista Educação em Contabilidade. Revista de Não. Educação em Contabilidade. Educação, Pesquisa e Contabilidade. É REPEC. Acho que é essa aqui, ó. Essa aqui é a REPEC. REPEC. Você dá uma olhada nessas duas, que cabe tranquilamente o seu trabalho, né? Seria um negócio muito legal de fazer essa divulgação já em nível científico, nível para você galgar depois outros espaços. Meu amigo, essas são minhas contribuições, né? O seu trabalho está maravilhoso. Agora precisamos só dar aqueles toquezinhos para você conseguir. Finais. Armando, tranquilo aqui. Então, vou organizar aqui uma sala temática. Eu, o Sim. João e o Damasceno vamos para ela. Vocês podem ficar por aqui, tá? Já vou só... Já criei aqui, já... Deixa eu só movimentar o povo. Deixa eu diminuir para visualizar mais esses benedetinhos dos nomezinhos aqui, que fica muito grande. Opa. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer. Ah, danado. Vem, em vez dela descer, ela não desce. Vamos lá. Sala principal. Vou pegar aqui na Azor. Deixa eu tirar vocês aqui. Falta só trazer o Damasceno. Calma aí. Damasceno, sala principal. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Estou fazendo ao contrário. Calma, eu tô deixando nós aqui na sala e tirando os outros. Calma aí que deixa eu fazer o contrário. Vou tirar o povo aqui. Tirei. Então, vamos lá. Deixa eu só... Sala tema específico. Vamos ver aqui se as crianças descem agora conforme eu quero. Mas, caramba, vamos lá, vamos ser mais fácil. Eduardo Damasceno, vamos mais fácil. João Coelho e Armando. Aí vocês podem ficar, eu vou parar a gravação, tá, antes de eu sair. Isso. E daí vocês podem ficar mais tranquilos, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só voltar aqui um tiquinho, parar a gravação.